Você sabia que uma mulher salvou um futuro rei da ruína? Em meio a guerras, perseguições e decisões impulsivas, surge a figura de Abigail, uma personagem que poucos conhecem em profundidade, mas cuja sabedoria foi capaz de mudar os rumos da história de Israel. Esta não é apenas mais uma narrativa bíblica sobre reis e profetas. É a história de uma mulher que, com palavras e discernimento, impediu um banho de sangue e poupou o coração de um homem de cometer um erro fatal. Abigail viveu em uma época de instabilidade, quando Davi, ainda não coroado, fugia do rei Saul e vivia com seus guerreiros no deserto, sustentando-se com o que podia. Foi nesse cenário tenso e imprevisível que sua coragem brilhou. Seu marido, Nabal, era um homem rico e poderoso, mas insensato e arrogante. Ele desprezou Davi e recusou-se a ajudá-lo mesmo após receber proteção de seus homens. Essa afronta inflamou a ira de Davi, que decidiu atacar e exterminar toda a casa de Nabal. Mas antes que o desastre acontecesse, Abigail agiu. Ela soube da situação através dos servos de Nabal e imediatamente tomou uma decisão ousada. Preparou mantimentos, montou um pequeno cortejo e saiu ao encontro de Davi. Sua atitude foi muito mais do que um gesto de hospitalidade. Foi uma intervenção divina. Com palavras sábias, respeito e uma postura humilde, Abigail conseguiu acalmar a fúria de Davi, convencendo-o a não cometer aquele ato de vingança. Essa mulher, muitas vezes esquecida nos relatos populares, foi usada por Deus para preservar a justiça, proteger sua casa e, acima de tudo, impedir que o futuro rei de Israel se manchasse com sangue inocente. Fique até o final para descobrir como a sabedoria de uma mulher mudou o curso da história de Israel. Antes de continuar com essa história impressionante, quero te fazer um convite especial. Se você sente que histórias como a de Abigail tocam o seu coração, que despertam algo dentro de você, talvez um desejo de sabedoria, de coragem ou de fazer a diferença, mesmo diante das situações mais difíceis, então esse canal é para você. Aqui, cada narrativa bíblica é mais do que um conto antigo. É uma chave para a transformação de vida. É um lembrete de que você também faz parte de algo maior. Por isso, se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. E se essa mensagem já falou com você de alguma forma, deixa seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando sentido, direção e pertencimento. Sim, vamos continuar a jornada de Abigail, essa mulher que com sabedoria e ousadia se colocou entre a destruição e o destino de um rei. A história de Abigail está registrada no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, em um momento particularmente delicado da trajetória de Davi. Saul, ainda rei de Israel, perseguia Davi com fúria, tomado de ciúmes e temor pela crescente influência daquele jovem guerreiro que já havia conquistado o coração do povo. Davi havia sido ungido por Samuel como o próximo rei, mas ainda não ocupava o trono. Em vez disso, vivia como fugitivo nos desertos de Judá, acompanhado por cerca de 600 homens que o seguiam fielmente. Era uma vida de incertezas, deslocamentos constantes e provações diárias, onde Davi precisava tomar decisões que muitas vezes desafiavam sua fé, seu autocontrole e seu senso de justiça. Nesse contexto, enquanto se escondia na região do deserto de Maom e de Parã, Davi e seus homens encontraram os pastores de um homem chamado Nabal. Davi, agindo com integridade, não tomou nada à força, não atacou as propriedades daquele homem, nem permitiu que seus homens causassem qualquer tipo de dano. Pelo contrário, protegeram os pastores de Nabal durante todo o tempo em que estiveram naquela região. Os servos de Nabal testemunharam essa proteção. Mais tarde, durante a época da tosquia das ovelhas,
uma ocasião de celebração e generosidade naquela cultura, Davi enviou mensageiros a Nabal com um pedido respeitoso, que lhes fosse dado algum suprimento considerando o bem que haviam feito aos seus servos e rebanhos. Nabal, cujo nome já carrega um significado simbólico, insensato ou tolo, era um homem extremamente rico, com 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Seu coração, no entanto, era duro e arrogante. Ele era descendente de Calebe, portanto tinha linhagem respeitável, mas sua atitude contrastava totalmente com a honra de seus antepassados. Quando recebeu o pedido de Davi, respondeu com desprezo e zombaria, desconsiderando o favor recebido e tratando Davi como um rebelde insignificante. Esse insulto foi suficiente para despertar a fúria de Davi, que prontamente preparou cerca de 400 homens armados para atacar Nabal e toda a sua casa. Davi, nesse momento, estava decidido a eliminar cada homem que pertencesse àquela família, em um ato de vingança que, embora compreensível humanamente, feria os princípios de justiça e autocontrole que o próprio Davi tanto prezava. É nesse ponto da narrativa que surge Abigail, esposa de Nabal. Ela é descrita no texto bíblico como uma mulher de bom entendimento e formosa, ou seja, sábia, prudente, com discernimento, além de bela. Sua postura contrasta completamente com a do marido. Ela não apenas reconhece a gravidade da situação, mas também age com rapidez, coragem e sabedoria para evitar uma tragédia. Abigail era uma mulher que, mesmo em uma posição submissa dentro de uma sociedade patriarcal, soube usar sua voz, sua inteligência e sua sensibilidade espiritual para se tornar uma mediadora entre dois mundos, o da loucura de Nabal e o da ira de Davi. Sua entrada na história não é fruto do acaso, mas de uma intervenção precisa em um momento crítico, onde as emoções estavam à flor da pele e onde decisões impensadas poderiam trazer consequências irreversíveis. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a vida de Abigail antes desse episódio, mas sua atitude revela muito sobre seu caráter. Ela conhecia os costumes, compreendia o contexto e tinha um senso apurado de justiça e responsabilidade. Mesmo sem ser consultada pelo marido, ela tomou a iniciativa de reparar o erro cometido por ele, o que mostra sua disposição de colocar-se entre o erro de um e a vingança do outro. Era uma mulher que não apenas sabia o que era certo, mas também sabia como agir em prol da paz, mesmo quando isso exigia riscos pessoais e enfrentamento de situações delicadas. Abigail não era apenas uma esposa sábia, era uma ponte entre a insensatez e o juízo, entre o orgulho e a redenção. Enquanto Davi e seus homens permaneciam no deserto, sua presença tornou-se uma bênção silenciosa para os pastores de Nabal. Eles não apenas se abstiveram de tomar qualquer bem à força, como também agiram como guardiões discretos dos rebanhos e dos servos de Nabal. Durante todo o tempo em que estiveram naquela região, os homens de Davi protegeram os pastores do perigo, impedindo ataques de saqueadores ou de grupos hostis que poderiam facilmente prejudicar os rebanhos. Essa proteção era significativa, especialmente em uma época onde a violência e os saques eram comuns em regiões desertas e pouco vigiadas. Os próprios servos de Nabal, mais tarde, testemunhariam que os homens de Davi foram como um muro ao redor deles, tanto de dia quanto de noite, enquanto pastoreavam no campo. Com base nesse histórico de respeito e auxílio, Davi viu uma oportunidade de buscar apoio em um momento de necessidade. Era a época de tosquia das ovelhas, um tempo de festa, generosidade e abundância, especialmente para aqueles que tinham grandes rebanhos como Nabal. Sabendo disso, Davi enviou 10 de seus homens com uma mensagem cortês, na qual se apresentava de forma pacífica,
lembrava o bom relacionamento que seus homens haviam mantido com os pastores e pedia qualquer mantimento que Nabal estivesse disposto a oferecer. O tom da mensagem era respeitoso e amigável. Davi não exigia nada, mas esperava com justiça alguma reciprocidade por parte de um homem que havia sido favorecido indiretamente por sua presença. Contudo, a resposta de Nabal foi de completo desprezo. Ele não apenas recusou ajudar, como também insultou diretamente Davi e questionou sua identidade. Disse aos mensageiros: "Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos fogem dos seus senhores." Com essas palavras, Nabal zombava da condição de Davi como fugitivo e colocava em dúvida sua honra. Além disso, mostrou-se egoísta e mesquinho ao dizer que não repartiria seu pão, sua água e sua carne com homens desconhecidos. Essa reação não foi apenas uma recusa, foi uma provocação deliberada, carregada de orgulho, cegueira espiritual e falta de discernimento. Nabal menosprezou um homem que havia sido ungido por Deus, ainda que talvez não soubesse disso, e falhou em reconhecer a bênção que havia recebido por meio de Davi e de seus guerreiros. Quando os mensageiros retornaram e contaram a Davi as palavras de Nabal, ele ficou profundamente ofendido. Davi até então havia se controlado diante de muitas injustiças, inclusive diante das perseguições constantes de Saul. Mas, naquele momento, diante da ingratidão e do insulto de Nabal, sua ira foi acesa. Tomado por indignação, Davi deu ordens imediatas: que cada homem cingisse sua espada. Cerca de 400 guerreiros saíram com ele em direção à casa de Nabal, enquanto 200 ficaram para guardar os suprimentos. A decisão de Davi era clara: destruir todos os homens daquela casa antes do amanhecer. Ele jurou que não deixaria vivo sequer um do sexo masculino. Era uma resposta impulsiva e feroz, movida por um sentimento de justiça pessoal, mas que colocava em risco sua integridade e seu futuro. O homem que havia poupado a vida de Saul dentro de uma caverna por temor a Deus, agora preparava-se para um ato de vingança motivado pela raiva. O conflito estava prestes a explodir em tragédia, e a tensão espiritual daquele momento revelava a fragilidade humana, mesmo em um coração escolhido por Deus. A honra havia sido ofendida, a oportunidade de justiça parecia clara aos olhos de Davi, e a espada já estava em suas mãos. O caminho para o derramamento de sangue estava traçado, e apenas uma intervenção inesperada poderia mudar o curso dessa história. Quando a tensão já estava no auge e o perigo da destruição pairava sobre a casa de Nabal, um de seus servos, temendo pelo que estava para acontecer, procurou Abigail. Ele sabia que seu senhor era insensato e que suas palavras ofensivas poderiam ter consequências desastrosas. Ao relatar a Abigail o que havia acontecido, o servo não apenas expôs a grosseria de Nabal, mas também testemunhou sobre o bom tratamento que os homens de Davi haviam dispensado aos pastores no campo. Disse que eles foram muito bons, que não fizeram nenhum mal e que durante todo o tempo que estiveram com eles, nada foi tirado ou perdido. Na verdade, afirmou que os homens de Davi haviam sido como um muro de proteção, de dia e de noite, enquanto estavam com eles cuidando dos rebanhos. O servo ainda concluiu com uma advertência, que Abigail deveria considerar o que fazer, pois a destruição contra a casa deles já estava decidida. Diante dessa informação, Abigail não hesitou, demonstrando clareza de pensamento, autoridade e coragem. Ela agiu de imediato. Preparou uma quantidade considerável de provisões: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos de passas e 200 tortas de figos prensados. Ela ordenou que tudo fosse carregado em jumentos e instruído aos seus servos que fossem adiante.
pois ela os seguiria logo atrás. Importante destacar que ela não contou nada a Nabal, sabendo que ele, em sua arrogância e falta de juízo, poderia tentar impedi-la. Abigail sabia que o tempo era curto, que a tragédia se aproximava e que só uma ação firme e sábia poderia evitar um desastre. Enquanto Davi avançava com seus homens, inflamado de ira e determinado a exterminar a casa de Nabal, Abigail veio ao seu encontro. Quando o avistou, desceu rapidamente do jumento e se prostrou com o rosto em terra diante dele. Sua abordagem foi marcada por humildade, reverência e profundo discernimento. Ela assumiu a culpa que não era sua, dizendo: "Ah, meu senhor, caia sobre mim a culpa. Permite que tua serva fale aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva." Ela começa sua fala não com justificativas ou acusações, mas com intercessão. Em um gesto de sabedoria e nobreza, ela se coloca entre a ira de Davi e a loucura de Nabal. Com palavras doces, firmes e profundamente espirituais, Abigail argumenta que Davi não deveria manchar suas mãos com sangue desnecessário e vingança pessoal. Seu discurso é impressionante por sua clareza e profundidade teológica. Ela reconhece Davi como alguém chamado por Deus, alguém cuja vida é guardada no feixe dos que vivem com o Senhor. Abigail relembra a Davi que no tempo certo o Senhor o estabelecerá como príncipe sobre Israel e que seria um erro carregar consigo o peso de sangue derramado por vingança. Ela apela à consciência de Davi, à sua aliança com Deus e à sua identidade como servo do Altíssimo. Cada frase dita por Abigail revela um coração que compreende as realidades espirituais com precisão. Ela não tenta convencer Davi com argumentos humanos, mas com verdades eternas. Sua linguagem é respeitosa, profética e profundamente inspirada. Abigail não apenas impede um massacre, mas também resgata Davi de um momento de fraqueza, lembrando-o de quem ele é diante de Deus. Sua atitude, além de corajosa, é estrategicamente eficaz. Ela se apresenta com humildade, mas sua influência é marcante. Fala com a firmeza de quem sabe o que está dizendo, sem ofender, sem desafiar, sem medo, mas com uma autoridade que nasce da sabedoria. Abigail não levanta a voz, não tenta dominar a situação pela força, mas conquista o coração de Davi pelo poder da verdade, da sensatez e da graça. É uma das mais belas e poderosas intervenções registradas nas Escrituras, feita por uma mulher que entendeu seu papel e soube, com dignidade, mudar o rumo de uma história que parecia já escrita. A chegada de Abigail diante de Davi e seu discurso repleto de sabedoria tiveram um impacto profundo e imediato no coração do futuro rei. A ira que consumia Davi começou a se dissipar à medida que ele ouvia atentamente cada palavra daquela mulher que, com coragem e discernimento, intercedia pela vida de sua casa. Davi, que estava prestes a cometer um ato de vingança impensado, foi surpreendido pela serenidade, pela clareza e pela autoridade espiritual com que Abigail se apresentou. Seu coração, embora tomado pela fúria, ainda era sensível à voz de Deus, e ele reconheceu imediatamente que não estava diante de uma simples esposa desesperada tentando salvar sua casa, mas diante de uma mulher enviada por Deus para impedir um erro grave. Davi respondeu com gratidão e reverência. Ele disse: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro." Essas palavras revelam o quanto ele entendeu que aquela intervenção não era apenas humana, mas divina. Ele reconheceu que a presença de Abigail naquele momento foi um livramento providencial. Louvou a sabedoria dela e agradeceu por ter impedido que suas mãos se manchassem com sangue sem necessidade. Disse ainda: "Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma,
que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me por minha própria mão. A sensatez de Abigail havia tocado profundamente seu espírito e o havia trazido de volta ao caminho da justiça. O que torna essa resposta ainda mais notável é que Davi era um homem treinado para a guerra, acostumado a enfrentar inimigos e a tomar decisões rápidas em campo de batalha. Ele tinha plena capacidade de executar seu plano de vingança e seus homens estavam prontos para obedecer. Porém, diante da verdade, da humildade e da sabedoria de Abigail, ele se desarmou. Essa atitude revela a grandeza de caráter que Davi carregava mesmo antes de assumir o trono. Ele não viu em Abigail uma ameaça ou uma afronta, mas uma voz de Deus falando diretamente com ele. Não permitiu que o orgulho o impedisse de ouvir, nem que a raiva falasse mais alto do que a razão. Em vez disso, ele se humilhou e reconheceu que havia sido resgatado do erro por alguém que teve a coragem de intervir com graça e prudência. Davi entendeu que ao poupar Nabal e sua casa, estava poupando a si mesmo de carregar uma culpa que poderia comprometer seu futuro. Ele sabia que o trono que o aguardava não deveria ser manchado por ações impensadas, por decisões motivadas por ódio ou por justiça própria. A lembrança desse episódio poderia persegui-lo para sempre, mas a intervenção de Abigail o livrou desse fardo. Ao declarar que foi impedido de derramar sangue e de vingar-se por sua própria mão, Davi expressa não apenas gratidão, mas alívio espiritual. Ele foi liberto de um caminho sombrio que se apresentava como justo aos seus olhos, mas que estava carregado de consequências graves. Em seguida, Davi aceita os presentes que Abigail havia trazido para seus homens, mas mais do que isso, aceita o livramento que veio com ela. Ele declara que ouviu sua petição e que a atendeu, e então a despede em paz. Não há registro de qualquer tentativa de retaliação, de orgulho ferido ou de insistência em manter seu plano anterior. A mudança de direção foi completa. Essa resposta de Davi revela um homem que, embora guerreiro, sabia ouvir, discernir e recuar quando confrontado pela verdade. Ele não estava apenas sendo poupado de matar outros, estava sendo salvo de uma mancha que poderia comprometer sua alma. A sabedoria de Abigail foi o instrumento, mas a resposta de Davi demonstrou que seu coração ainda estava sensível à vontade de Deus. O encontro entre esses dois personagens marcou um ponto de inflexão na narrativa e mostrou que, mesmo nos momentos mais críticos, Deus é capaz de intervir de forma precisa, usando aqueles que têm o coração disposto a agir com discernimento e coragem. Após a intervenção de Abigail e o recuo de Davi, o destino de Nabal começou a se desenhar de maneira inesperada, mas profundamente reveladora. Quando Abigail retornou para casa, encontrou Nabal celebrando com um grande banquete em clima de festa e embriaguez, como se fosse um rei. Ele estava completamente alheio ao perigo que havia rondado sua casa horas antes. Abigail, com sabedoria, esperou até a manhã seguinte, quando o vinho já havia passado, para contar-lhe o que havia ocorrido. A aproximação de Davi com seus 400 homens, a iminência de destruição e a maneira como ela intercedera e evitara o derramamento de sangue. Ao ouvir tudo isso, o coração de Nabal foi tomado por um choque profundo. Ele ficou paralisado de terror, como se seu corpo tivesse congelado diante da verdade de que sua própria insensatez quase lhe custara a vida e destruíra sua casa. O texto bíblico afirma que ele ficou como uma pedra, e cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. A morte de Nabal é apresentada nas Escrituras como um juízo direto da parte de Deus. Não foi por causa da idade nem por uma enfermidade comum, mas como consequência do seu comportamento tolo, arrogante e desprezível. Ele desprezou um ungido do Senhor.
falhou em reconhecer a mão de Deus sobre a vida de Davi e agiu com total dureza de coração, mesmo diante das bênçãos recebidas por meio da proteção dos servos. A narrativa deixa claro que Deus agiu soberanamente para remover aquele que havia se tornado um obstáculo, tanto para sua esposa quanto para o propósito que ele estava construindo por meio de Davi. A justiça que Davi tentou executar com as próprias mãos foi realizada por Deus, no tempo e da maneira que lhe parecia melhor. Davi, ao saber da morte de Nabal, não se alegrou com a tragédia, mas reconheceu a mão do Senhor operando. Ele declarou: "Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, impedindo-me de fazer o mal com minhas próprias mãos." Essa compreensão espiritual de Davi demonstra a profundidade de sua fé e sua submissão à soberania divina. Ele entendeu que o livramento que havia recebido era completo, fora impedido de cometer um erro grave e ainda viu a justiça de Deus sendo realizada de maneira justa e sem que suas mãos fossem manchadas por vingança. Diante disso, ele toma uma decisão que marcaria não apenas sua história pessoal, mas também a história de Israel. Ele envia mensageiros a Abigail, convidando-a para ser sua esposa. Esse gesto vai além de um interesse pessoal ou romântico. Davi reconhece em Abigail uma mulher cuja sabedoria, coragem e espiritualidade eram dignas de caminhar ao lado de um homem que futuramente governaria o povo de Deus. Abigail, por sua vez, recebe o convite com humildade e honra. Ela se prostra com o rosto em terra diante dos mensageiros, dizendo que estava pronta para servir e lavar os pés dos servos do seu senhor. Mais uma vez, sua postura revela não apenas reverência, mas uma percepção profunda do papel que estava prestes a assumir. Ela se levanta, monta em seu jumento e parte com suas servas para unir-se a Davi como esposa. Com isso, Abigail não apenas escapa da casa de um homem tolo, mas entra no propósito de Deus de uma forma ainda mais elevada. Sua vida, que já havia sido marcada por sabedoria e discernimento, agora se entrelaça com o destino do futuro rei de Israel. Abigail torna-se, então, uma figura simbólica e poderosa dentro da narrativa bíblica. Ela representa a mulher que, mesmo em circunstâncias adversas, age com discernimento, coragem e fé. Sua história permanece como um exemplo da influência que alguém pode exercer quando escolhe agir com sabedoria em momentos críticos. Ela não buscou destaque, não procurou poder, mas seu caráter a colocou em uma posição de honra. Ao tornar-se esposa de Davi, Abigail é elevada de uma vida ao lado de um homem insensato para uma posição de parceria com aquele que governaria Israel. E seu nome fica registrado na narrativa de Abigail, registrada em 1 Samuel 25. Vai além de um simples episódio histórico envolvendo Davi, Nabal e uma mulher sábia. Trata-se de uma poderosa demonstração de como a sabedoria e a prudência podem se tornar ferramentas divinas para impedir o mal e redirecionar o curso dos acontecimentos. Abigail, cercada pelas limitações de seu tempo e por um casamento com um homem tolo e insensato, não foi definida por sua circunstância, mas por sua capacidade de discernir o tempo, de ouvir atentamente e de agir com ousadia, revestida de humildade. Em um cenário de tensão, onde a fúria e a vingança estavam prestes a explodir, foi sua atitude ponderada que interrompeu uma tragédia iminente. A sabedoria de Abigail não era apenas intelectual ou emocional, mas profundamente espiritual. Ela reconheceu o que estava em jogo e entendeu que havia algo muito maior do que um conflito doméstico. Sua prudência a levou a agir com presteza, organizando um plano de reconciliação que envolvia generosidade, diplomacia e palavras certas, ditas no momento exato. Sua fala diante de Davi não foi improvisada.
Cada frase demonstrava conhecimento das promessas de Deus, da identidade de Davi como ungido do Senhor e das consequências que viriam se ele agisse de forma precipitada. Abigail não apenas evitou a morte de inocentes, mas preservou a integridade espiritual de um futuro rei. Esse episódio também ensina sobre a importância de agir com coragem e fé em meio ao perigo. Abigail não se escondeu, não esperou por um milagre passivo, nem contou com a mudança de atitude de Nabal. Ela compreendeu que precisava se colocar na brecha, mesmo sabendo que o caminho até Davi poderia ser perigoso. Uma mulher sozinha, se aproximando de um grupo de guerreiros armados e liderados por um homem inflamado de ira, poderia ter sido ignorada ou até atacada, mas sua fé a impulsionou a prosseguir. Ela confiou que estava fazendo o que era certo e que Deus honraria sua ousadia revestida de humildade. Sua coragem não era imprudência, era fruto de uma fé madura que compreende que obedecer à sabedoria de Deus vale mais do que preservar a própria segurança. Além disso, a história de Abigail revela uma verdade recorrente nas Escrituras. Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Abigail era uma mulher casada com um homem arrogante, vivendo em uma casa dominada por insensatez, e mesmo assim foi instrumento de livramento e transformação. Ela não ocupava um cargo de liderança, não tinha voz pública, não era profetisa, nem tinha status social que a destacasse. Ainda assim, foi usada para preservar a linhagem do rei de Israel e proteger os planos de Deus. Essa realidade ecoa por toda a Bíblia. Deus vê o coração e levanta homens e mulheres nos bastidores para realizar sua vontade nos palcos mais decisivos da história. Por fim, Abigail se torna um retrato vivo da mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Ela trabalha com diligência, fala com sabedoria, age com força e honra e não teme as más notícias. Sua vida inspira não apenas mulheres, mas todos os que desejam ser instrumentos de paz e sabedoria em meio a conflitos. Ela nos ensina que prudência não é passividade, mas firmeza revestida de inteligência emocional e espiritual. Mostra que a verdadeira beleza de alguém está na disposição de obedecer à voz de Deus, mesmo quando o ambiente é hostil. Abigail é uma referência de liderança silenciosa, de influência sem imposição, de coragem revestida de graça. Sua história é uma lembrança viva de que a sabedoria pode desviar a ira, que a humildade pode transformar destinos e que Deus continua levantando homens e mulheres com discernimento para agir no tempo certo e impedir que o mal avance. As Escrituras, como um exemplo eterno de sensatez e intervenção divina no tempo certo. Uma mulher mudou o destino de um rei, com palavras, não com espada. A história de Abigail é uma das mais poderosas narrativas sobre sabedoria, coragem e fé contidas nas Escrituras. Enquanto muitos recorrem à força para resolver conflitos, ela usou discernimento. Enquanto outros seriam dominados pelo medo diante de um exército enfurecido, ela avançou com humildade e autoridade. Abigail não apenas impediu um massacre, mas livrou Davi de carregar o peso de uma culpa irreversível, e com isso influenciou diretamente os rumos da história de Israel. Sua atitude nos lembra que decisões sensatas, tomadas com coragem e sabedoria, têm poder para transformar vidas e preservar destinos. Hoje, em um mundo marcado por reações impulsivas, julgamentos apressados e palavras lançadas como flechas, a postura de Abigail continua sendo um chamado à reflexão. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz da prudência? Quantas vezes ignoramos os caminhos da paz por conta do orgulho ferido? Esta história nos desafia a olhar para dentro, a buscar sabedoria do alto e a entender que até mesmo uma única voz, quando guiada por Deus, pode ser instrumento de mudança.
Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a força da sabedoria. Deixe seu comentário contando o que mais te impactou na jornada de Abigail. E antes de sair, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para receber mais histórias que edificam, inspiram e mostram como a palavra de Deus continua viva e transformadora. Porque assim como Abigail, você também pode ser resposta de Deus no momento certo para as pessoas certas.